Então, pessoal, continuando aqui no sétimo quesito, diz o seguinte: dizemos que os conceitos de movimento e repouso são relativos, pois dependem do sistema de referência estabelecido. Com base nisso, é correto afirmar que, primeiro item, um corpo parado em relação a um referencial pode estar em movimento em relação a outro referencial. Isso aqui está correto, porque uma pessoa pode estar em repouso em relação a um referencial ou estar em movimento em relação a outro. A gente acabou de ver no sexto quesito lá, onde a pessoa que estava caminhando, estava no ônibus, sentado na poltrona, em relação à janela, ele estava em repouso, mas em relação às árvores que estavam lá de fora, ele estava em movimento. Então isso é muito relativo. Então esse item 1 está correto. No item 2 é o seguinte: um livro colocado sobre uma mesa está em repouso absoluto, pois para qualquer referencial adotado, sua posição não varia com o tempo. Isso aqui está errado. Por exemplo, qualquer referencial não. Se o referencial for uma cadeira que está lá parada também, pode passar o tempo que for, a distância dele não vai aumentar em relação ao livro, então o livro continuará em repouso. Mas se for em relação a um professor que está em movimento na sala, então a distância pode aumentar ou diminuir com relação ao professor. Então, se a distância aumentar ou diminuir, então esse vai estar em movimento em relação a esse referencial. Então aqui não. O item 2 está errado. O item 3 diz o seguinte: em relação a um edifício, o elevador que está estacionado no terceiro andar está em repouso. Isso correto. Ele vai estar em repouso, porque ele está parado lá no terceiro andar. Então, em relação ao edifício, o elevador está em repouso. Porém, em relação ao Sol, o mesmo elevador encontra-se em movimento, porque com o passar do tempo, o Sol vai fazendo sua trajetória, então vai se distanciando cada vez mais, vai mudando a sua posição com o passar do tempo, então ele vai estar em movimento. Então também está correto. Então, somente a 1 está correta? Não, descarta. Somente a 2 está correta? Não, descarta. A 1 está correta, né? Mas, porém, não é somente ela. A gente viu aqui que é a 1 e a 3. Então, somente a 3 está correta? Não, porque tem a 1 também. Então, somente a 1 e a 3 estão corretas? Aí sim. A letra D é a verdadeira. Somente a 2 e a 3? Não, está errado aí. Ok? Então, com isso, a gente encerra a nossa atividade aí, a correção da nossa atividade. Com isso, eu vou deixar vocês praticando um pouquinho mais. Então, vocês vão ficar com a atividade aí do livro de vocês, na página 56, certo? Vai do 7º até o 10º. Esses vocês copiam no caderno, mas não precisam me enviar, ok? É só para um reforço a mais sobre a velocidade média. Então, um abraço para todos e fiquem com Deus.